Bom dia, irmãos, ouvintes da página da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu. Hoje, domingo, dia 29, dia do Senhor, nós estaremos com mais uma live para edificar os irmãos que em casa estão e também aqueles que nos seguem na página por meio desse instrumento, né, que assim o Senhor permite que possamos chegar até a sua casa. Então eu quero nesta manhã convidar você para esse momento na presença do Senhor, a deleitar-se por meio da sua palavra conosco nesta manhã. Para isso nós queremos fazer, iniciando lendo a palavra do Senhor, o nosso Deus. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 47, ou nos acompanhar, se for o caso, se você não tem uma Bíblia perto de você. Se você tem, então eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 47, para que então possamos fazer a leitura deste Salmo, iniciando esse nosso exercício espiritual nesta manhã. Leamos então o Salmo de número 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo e tremendo é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. A palavra do Senhor, o Salmo 47, nos revela o Senhor, nosso Deus, como o Rei soberano que governa a terra. O Senhor tem o domínio e o governo de todas as nações. Nenhum evento sequer foge da presença de Deus. Deus, então, está ciente, porque Ele é um Deus onisciente de todas as coisas que acontecem. E como diz o salmista no Salmo 7, no versículo 7, Deus é o Rei de toda a terra. Então não há um espaço sequer desse planeta, do universo, que Deus não governe soberanamente. Então, crendo nisso, meu irmão, ouvinte, eu quero convidar você a descansar no Senhor, na certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas, Ele reina soberanamente. Por isso, devemos então descansar no Senhor, crendo que nada foge do seu controle. Quero convidar você ainda para termos uma palavra de oração nesta manhã. Senhor, nosso Deus, Senhor soberano das nações, Rei que governa, ó Deus, todas as coisas. A tua palavra nos diz que todas as nações estão debaixo do teu senhorio, ó Deus. O Senhor é quem domina, quem governa os príncipes, ó Deus, os reis, ó Deus, do mundo. Porque, ó Deus, tudo está debaixo do teu controle. Nenhum evento sequer, Deus, na terra, ó Pai, foge do teu controle. Nada, ó Deus, acontece que o Senhor não esteja, ó Deus, consciente do que está acontecendo. Ó Deus, e se algumas coisas acontecem que por vezes traz, ó Deus, transtorno e traz dor para nós, nós não podemos culpar o Senhor. Nós sabemos que, ó Deus, está dentro da soberania do Senhor, dentro dos decretos do Senhor, deve se cumprir, ó Deus. Mas o Senhor trabalha, ó Deus, em favor, particularmente, ó Deus, dos filhos da aliança,
dos filhos da promessa de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nesta manhã não será diferente, ó Deus, renovando, ó Pai, assim as promessas do Senhor para nós, por meio da Tua palavra, nos achegamos diante do Senhor, certo que o Senhor nos escuta, certo que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai. Então, confiando no Senhor, nós depositamos a nossa esperança no Senhor, de dias melhores, ó Pai, porque o Senhor é o Rei de toda a terra. O Senhor governa soberanamente, ó Deus, todas as coisas. É no nome do Deus Trino, do Deus soberano que governa todas as coisas, que nesta manhã nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, rogando ao Senhor as Tuas bênçãos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino do nosso inário, um novo cântico, o número 145, Refúgio Verdadeiro, um cântico que expressa uma letra bíblica e convidamos você a louvar conosco. Se por isso não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal, em seu caminho sempre me conduz, não me deixará, mas me abrigará do pecado, vem me livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre sucederá. Abrigo eterno tenho, Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sigo meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor, pensando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém? Graças a Deus que o Senhor, Ele permite que possamos chegar na Sua presença e cantar louvores ao Seu nome. Eu quero ainda ler um texto da palavra do Senhor, no Salmo de número 85,
Leamos então este salmo de forma alternada, melhor dizendo, eu farei a leitura desse texto e peço que vocês possam aí em casa abrirem suas Bíblias, o salmo de número 85, que nos diz então assim a inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do meu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. A palavra do Senhor nesta manhã, por meio dela, nos conduz ao Senhor Deus, para que então possamos entender e compreender que Deus ele é santo e que nós somos pecadores, mas que a palavra de Deus diz que o Senhor, Deus, ele estende para nós a sua longanimidade, ou seja, quando ele diz, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação, porque Deus, ele de fato, ele escuta as nossas orações, quando nós fazemos isso com toda sinceridade no coração, quando nós reconhecemos que somos pecadores, estamos diante do Deus que é santo, e reconhecemos a nossa miséria, e Deus do seu santo trono, ele então dispensa para nós do teu favor, a saber, o seu perdão. Quando o salmista nos diz, estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira, ou seja, Deus nos perdoa, porque ele é longânimo, e o texto vai dizer que próximo está a salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Então nós não estamos desamparados. O Senhor Deus, ele nos assiste nos momentos mais difíceis das nossas vidas. E confiado tão somente nessa palavra, quando o texto diz, o salmista, que Deus está a favor de nós, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas iniquidades, por meio de Cristo Jesus, o nosso bom Salvador. E é por isso que nós cremos tão somente que Deus perdoa e que Ele, de fato, nos assiste nesses momentos. Então, confiado nessa palavra, nós só podemos agradecer a Deus por grande graça, por receber esse perdão maravilhoso do Senhor, a saber, primeiro, o perdão da salvação e também o perdão dos pecados que estamos cometidos diante do Senhor. Ainda queremos ter uma palavra de oração, pedindo a Deus que Ele, na verdade, agradecendo a Ele agora pelo perdão já adquirido, por meio dessa palavra que nos conduz a uma oração de confissão dos nossos pecados e também uma oração de gratidão, porque Deus, de fato, Ele é aquele que nos reconcilia com seu Filho amado Jesus por meio do perdão. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, por Tua palavra santa, bendita, ó Deus, que nos conduz ao caminho da paz, a Tua palavra que nos mostra, ó Deus, o quão somos pecadores, ó Deus, e como somos fáceis de pecar contra o Senhor, mas essa mesma palavra que abre os nossos olhos para mostrar a santidade de Deus e a ira dele contra o pecado, é a mesma palavra que nos mostra o caminho para a reconciliação, a saber, ó Deus, a petição de perdão diante do Senhor, o reconhecimento, ó Deus, o arrependimento
das nossas transgressões. Ó Deus, e certo de que confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós obtivemos do Senhor o perdão. Por isso, ó Deus, a nossa oração agora é de gratidão. Sim, Deus, gratos porque o Senhor, de fato, inclina, ó Deus, os seus ouvidos a ouvir as nossas orações e perdoar as nossas iniquidades. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e também te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Queridos, ainda na palavra do Senhor, nós vamos ler no Salmo de número 95, e após essa leitura nós estaremos louvando ao Senhor com dois cânticos, e logo em seguida, depois dos cânticos, nós estaremos então com a palavra desta manhã para as nossas vidas. O Salmo 95 diz: vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoremos-nos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Louvemos ao Senhor com dois louvores. Poder
seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Exaltado para sempre, exaltado no céu. Graças a Deus que podemos confiar tão somente na sua palavra, que nos diz que de fato Deus é exaltado. Porque o Deus glorioso, o grande rei, como nós lemos no Salmo 47, também no Salmo 95, o reinado absoluto de Deus na terra. Eu quero nesta manhã compartilhar um texto com vocês que está no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Livro do profeta Abacuque. Abacuque é os profetas menores, logo aí depois de Miqueias, nós vamos encontrar aí o livro do profeta Abacuque, antes de Sofonias. Leitura no livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Um pequeno texto que, no entanto, tem uma mensagem poderosa, digo gloriosa, da parte do Senhor Deus, que nos diz assim a palavra do Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Como diz o texto, sentença revelada ao profeta Abacuque, sentença essa tão somente da parte de Deus, e devemos então confiar nessa palavra, tê-la como, de fato, revelação. Isso significa que foi Deus falando ao seu povo e Ele ainda continua comunicando dessa graça nos dias atuais por meio da sua palavra. E é em tempos difíceis como esse que estamos passando que podemos nos voltar para Deus e ouvir a sua voz, pois a nossa mente anda muito confusa, muita informação de muitos especialistas, muita a mídia, mas a pergunta é: o que é que Deus fala para nós nesses tempos? A palavra que nós temos nesta manhã, talvez ela não seja uma palavra
palatável, ou seja, boa de se ouvir, porque Deus ele vai revelar a iniquidade do povo. Por que estava acontecendo isso naquele contexto? Então nós temos aqui essa sentença revelada ao profeta Abacuque, e é interessante que no versículo 2, o profeta Abacuque ele já entra aqui nós temos um diálogo entre Deus e o profeta. Então você vai ouvir o profeta falando com seus questionamentos, e depois você vai ouvir a sentença de Deus, o que é que Deus pensa acerca disso tudo. Nós vamos trabalhar em outros momentos os outros textos. E aí, a primeira coisa nesse diálogo que nós percebemos do versículo 2 a 4, porque versículo 1 apenas nos fala que é uma revelação da parte de Deus ao profeta Abacuque. Então, o diálogo de Deus com o profeta se inicia, meus caros ouvintes, com uma reclamação por parte do profeta Abacuque, e não por parte de Deus. Veja que ele inicia o diálogo dessa forma. Então, ele viveu em uma sociedade repleta de injustiça, e por isso ele derrama as suas queixas perante Deus, para que algo seja feito. Essa, então, é a intenção da queixa do profeta Abacuque. Abacuque, possivelmente, ele viveu ainda nos anos passados, dias de glórias da reforma do rei Josias. E é possível que Abacuque reclame a Deus aqui, no texto, sobre o pecado de Judá. Não somente porque ele é um profeta, não somente porque ele é aquele que vem proclamar a lei de Deus, a aliança para os filhos de aliança, para aqueles que estão no pacto com Deus. Essa é a razão, digamos assim, primeira, possivelmente porque ele está olhando para o contexto atual, ele está vendo então o pecado do povo, ele vai usar os termos, a lei parece que não há mais justiça, a violência se aumenta, ele grita. É possível que Abacuque tenha experimentado os dias, digamos, moralmente melhores do rei reformador Josias. Então ele vai usar aqui termos para expressar a pecaminosidade da sociedade judaica daquele contexto. O momento que o povo estava vivendo, e no versículo 2 ele vai mencionar a palavra violência, a expressão usada aqui 6 vezes no livro do profeta Abacuque. Então, essa é uma palavra interessante para observarmos, pode ser uma palavra-chave dentro do livro de Abacuque. E no versículo 3 ele usa 3 palavras relacionadas a isso. Ele vai falar da iniquidade, ele vai falar ou seja, a opressão que o povo estava vivendo, ele vai falar também da destruição, ou seja, da violência que o povo estava vivendo, e também ele vai falar das contendas e do litígio. Então, você vê tudo isso, ele usando esses pares para, na verdade, cumprir aqui, dar uma ênfase, destacando ao horror o qual a sociedade daquele momento estava vivendo. Ou seja, a sociedade judaica havia chegado a uma opressão social promovida, caro irmão, por uma ganância, promovida por uma maldade, produzida aqui por seus próprios interesses, brigas, resultados de desejos de envolvimento com estrangeiros. Então o povo de Deus se contaminou, na verdade, e então a lei do Senhor não estava em funcionamento. Então parece então que é como se o Abacuque ele venha dizer: até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando, Senhor, eu vou gritar? E o Senhor não vai ouvir. Eu estou dizendo violência e não salvarás. Então, diante de tanta perversidade, parece então que a justiça, a verdade, já não está mais sendo executada naquele contexto. Então, diante de tanta perversidade, Abacuque se levanta e se levanta com uma pergunta: até quando, Senhor? Uma expressão comum de uma pessoa que tem uma profunda angústia dentro do coração, dentro da sua alma, e também expressões comuns encontradas nos Salmos. E ele está então reclamando da aparente inatividade de Deus. Digo aparente porque
é possível alguém olhar para esse texto e dizer, olha, as coisas estão acontecendo e parece que Deus não está se importando, Deus está inativo, Deus não tem mais nada a ver com essa situação, e nós não podemos pensar assim. Pelo contrário, aparentemente essa aparente inatividade de Deus, por que isso? Porque enquanto a injustiça crescia em Judá, então, por causa do silêncio de Deus diante do mal que acomodava o profeta Abacuque dentro daquela situação. Mas o fato é que, quando nós vamos estudar mais profundo um pouco esse texto, e nós vamos entender então que é possível alguém olhar para esse texto e interpretar ele errado, pensando que Abacuque está aqui censurando Deus e não o povo. Entretanto, nós cremos que há algo positivo a ser entendido da parte do profeta Abacuque. A verdade é que o profeta ele tem dificuldades de entender porque o mal continua, porque aparentemente as coisas estão se multiplicando, aumentando o mal. Então ele faz uma reclamação. Ele não reclama de Deus, mas ele reclama para Deus. Então isso faz toda a diferença quando você coloca a palavra nesses termos. Abacuque não está se levantando aqui para reclamar de Deus, porque o mal está se aumentando e há uma aparente inatividade de Deus naquela situação. Pelo contrário, ele está reclamando a Deus, sim, para Deus. Veja como está o povo. E, embora tenhamos sido ensinados por vezes que nós não devemos questionar a Deus, mas nós devemos também observar que a pergunta até quando ela não é em si uma pergunta pecaminosa em si mesma. Na verdade, ela pode expressar, meus irmãos, uma alta estima pela santidade de Deus quando isso é colocado em prática, ou seja, um desejo de que a sua justiça seja servida em pecadores rebeldes contra Deus. E é o que você faz por alguém e não o que você sente por alguém que determina o seu amor. O Senhor Jesus, ele não nos ensinou ou não nos exortou a praticar o amor. Ele não nos ensinou, melhor dizendo, a sentir o amor, mas ele nos exortou a praticar o amor pelo próximo. Então, é lícito tomarmos, então, essa palavra do profeta Abacuque e expressar a nossa, digamos assim, ira diante de Deus, ainda que aparentemente, o amor seja difícil de ser colocado em prática para os nossos inimigos, mas eu diria que ainda é lícito expressar a nossa ira diante de Deus e ainda mesmo assim continuar amando os inimigos. Porque nós vamos levar então uma oração a Deus, vamos levar nossas queixas a Deus do mal que está acontecendo na terra. Uma das melhores evidências de que os salmos imprecatórios não são expressão ou uma manifestação de um coração pecaminoso, é que a palavra de Deus diz que os santos do céu, eles, onde não pode deixar de haver santidade, eles clamam, como diz o profeta, como diz o autor do livro aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, ao livro do Apocalipse também, no capítulo 6, do verso 9 a 11, ele expressa exatamente essa ideia. E quando nós observamos a expressão até quando, são as almas que já estão santificadas e se encontram na presença do Senhor, me refiro ao texto de Apocalipse, não há nada pecaminosa em sua prece, assim sendo, a pecaminosidade não resolvida dentro do povo de Deus e no mundo deve estimular o mesmo clamor em nós. A pecaminosidade do povo, a multiplicação do pecado do povo deve estimular dentro da igreja do Senhor um clamor dentro da igreja. Devemos nos entristecer pelas divisões presentes no meio do povo de Deus, assim como Abacuque lamentou
as contendas no meio de Judá. Contendas, quando ele se refere exatamente ao termo litígio. Nós podemos ver isso, que o profeta está lamentando a violência, o profeta está lamentando aqui as injustiças que estavam ocorrendo no seu país. A lei se afrouxou, não estão mais cumprindo ela, e em tal lamento e deve ser acompanhado de um anseio por correção. Lamentar por lamentar não vai resolver muita coisa, mas aqui o lamento do profeta Abacuque é exatamente isso, decorrente da violência aumentando, da injustiça aumentando. Então ele quer que o anseio no seu coração é que Deus penalize os culpados, que Deus então venha a castigar os culpados nesse contexto. Na verdade, a ausência do anseio próprio de expressões, caro ouvinte e irmãos, é sinal de indiferença para com o pecado e para com a justiça divina. Então, o profeta ele clama: até quando? E esse até quando não deve ser entendida como um desejo, mas como uma oração que ela é promovida, ela na verdade ela vem junto com esperança, provém daqueles que confiam em Deus. E então a ideia eu confio em Deus, eu espero que Ele resolva essa situação. Essa exatamente era o que Abacuque esperava, e também é o que nós devemos esperar. É que em momentos de dificuldade, em momentos que aparentemente há uma ausência de Deus, onde as pessoas zombam de Deus, onde zombam do sagrado, parece que então que Deus não está vendo aquilo, até para eles parece que Deus nem existe. É nesse momento que nós devemos nos levantar e dizer: Senhor, até quando? Não que Deus esteja ausente desses eventos, mas a reclamação de Abacuque ela é justa. Por quê? Porque há um zelo pela justiça divina. Então esse zelo cresce à medida em que os cristãos eles se santificam. Então nós devemos manifestar esse anseio, ou seja, esse desejo de voltarmos para o Senhor em santificação. Então, certamente essa justiça de Deus ela será manifesta nas nossas vidas. Então, esse anseio por justiça, ele é bem diferente do anseio por justiça social comum, como se pregam por aí nas teologias de libertação e outras mais. Porque essas acreditam que a libertação social tem caráter redentivo, isto é, constituir-se num alvo final do Evangelho. O Evangelho ele não proclama isso. É interessante observarmos que, diferente desse alvo que esse Evangelho social, esse Evangelho da libertação apresenta, nós entendemos, nós que somos cristãos, que temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática, nós entendemos que a Bíblia ela apresenta Deus como sendo o único zelador dessa justiça, o único que detém essa justiça e o único que pode transformar a sociedade. Não devemos desprezar a nossa missão social, logicamente devemos sim ter o nosso papel, mas nós devemos entender a limitação de tal missão. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos aqueles que viemos para falar do empobrecimento moral. Não é a medicina, não é a ciência que vai curar a sociedade enferma e espiritual, mas sim o próprio Deus. Nem mesmo a humanidade, nem mesmo a igreja, ela conseguirá promover uma sociedade ideal nesta vida. Nós temos um exemplo disso, o Senhor Jesus ele nos fala na parábola do joio, em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao versículo 30, uma demonstração de que a construção de uma sociedade com a consequente retirada do mal do mundo será uma realização de Deus. Então é o próprio Deus que vai agir, por intermédio de Deus, ele vai usar os seus instrumentos, e sem a participação do ser humano, isso não vai ocorrer. Deus não deixou isso para nós, assim, ele mesmo é quem vai fazer isso com o mundo. Então quando o Senhor Jesus vier, quando ele trouxer o juízo sobre a terra,
então estará se manifestando o seu domínio pleno, ele estará restaurando. Então nós veremos em uma sociedade justa, porque Deus é a resposta para essa sociedade, Ele é a resposta para as nossas almas. Abacuque, portanto, está correto na sua primeira reação. Ele ora então ao Senhor, ele coloca a sua expectativa em Deus, porque ele crê que Deus vai então resolver esse problema. Nós muitas vezes nos pegamos com problemas sociais que acarretam várias dificuldades para nós. E por vezes nós estamos depositando e até confiando em homens. A bem da verdade, nós cremos que Deus sim, Ele pode usar a ciência, a medicina para frear o mal. Mas nós sabemos que somente Deus pode redimir o homem do seu caminho mau. E Abacuque, ele ora a Deus porque ele crê nisso, porque crê que Deus tem a solução para o problema do mal. Então, ele não se incomoda diante daquela maldade aparente não, a maldade se multiplicando. Na verdade, ele tem um desejo, um anseio de que aqueles problemas sejam resolvidos. Então, ele clama ao Senhor, porque ele entende que Deus tem justiça própria. Então, ele vê no próprio Deus a manifestação do seu poder para resolver essas questões. Por isso, sua oração, ela honra o Senhor, ao invés de desafiá-lo. O texto de Abacuque, ele nos ensina muitas coisas. E eu quero tirar algumas lições para nós, nesta manhã, diante do texto que foi lido aqui para nós. E essas lições, elas devem ser colocadas em prática por meio da sua palavra. O profeta, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, como é que um texto desse pode se aplicar a mim nos dias de hoje? A violência nos dias de hoje, o mal tem aumentado. Parece que Deus não está vendo essa situação. Não me refiro especificamente a esse momento que vivemos tão tenso do Covid-19, mas de tudo que acontece na Terra. Então, o texto, ele nos ensina algumas lições práticas à luz da oração do profeta Abacuque, do questionamento dele, não questionando porque Deus estava, a aparente inatividade de Deus, mas sim o que estava acontecendo, ele derrama o seu coração. Então, eu quero dizer que a primeira coisa que podemos aprender à luz desse texto é que nenhum homem, mas nenhum mesmo, pode ficar indiferente ao que diz respeito ao caráter moral e espiritual do tempo em que vive. Nós precisamos, se queremos mudar uma sociedade, se queremos que essa sociedade seja mudada, eu devo ser então essa luz. Eu devo entender que o mal, ele habita dentro do homem, e essa mudança, ela vai acontecer de dentro para fora, não é de fora para dentro, como por vezes os socialistas querem apresentar. Então, é o tempo que você está vivendo nessa terra, é o que você está produzindo, é o seu caráter, é como você se coloca diante de situações pecaminosas, a sociedade se levantando com ações pecaminosas contra Deus. E qual tem sido a sua atitude? Segunda coisa, o homem de Deus, ou seja, o crente, ele deve nutrir o mais alto interesse de levar os problemas de sua nação a Deus em oração. Pergunto, você tem feito isso? Você tem orado? Tem colocado diante de Deus? É muito bom, eu vi alguém cantando uma música, Deus sara essa nação, mas a pergunta é, nós temos pedido que Deus intervenha, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele quer?
E o jeito que a ação de Deus ela é diferente da minha. Porque talvez eu queira amenizar, queira trazer o bem para todos. Não que a gente deseje o mal para ninguém, mas nós devemos pedir que Deus se levante do seu trono e que Ele haja com providência. E o jeito que Ele vai agir, a forma como Ele vai agir, ela deve ser entendida como bem, porque Ele é um Deus justo. O homem de Deus jamais deve perder a confiança em Deus, por duas razões. Primeiro é que Deus está ao lado da justiça. O que é isso? Mesmo que a iniquidade parece triunfar, Deus nunca vai abrir mão disso. Faz parte da sua essência, do seu caráter. Ele sempre está ao lado da justiça. Então, nunca peça alguma coisa errada a Deus, que seja moralmente errado, que vai ferir a santidade de Deus, que você não vai ver Deus responder. Segundo é que Deus ouve as suas orações, mesmo quando Ele demora em responder. Então, às vezes nós oramos e parece que o tempo que demora, o tempo que passa para obter uma resposta, parece que ficamos ansiosos, então preferimos então desistir. Dizer que não, Deus não ouviu a minha oração, ou Deus não vai responder a minha oração. Porque o tempo não é o meu, o tempo é o do Senhor. A nossa oração é que Deus Ele aplique a sua palavra em nós. É que Ele possa nos levar a entender essa palavra do profeta Abacuque, essa sentença, e você vai ver que depois do versículo 5, ele continua ainda. Nós vamos ver mais para frente, em outros momentos, se assim Deus permitir, o que estava acontecendo naquela sociedade, mas depois você vai ouvir no livro do profeta Abacuque, Deus respondendo. Deus não fica calado, Ele fala ao profeta. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra nas nossas vidas. Nós vamos ter mais uma palavra de oração e aí estaremos encerrando a nossa live e convidando você, hoje à noite, a estar junto aqui conosco às 19h30. Nós vamos ter um momento de louvor e também de palavra às 19h30 aqui na Igreja Presbiteriana Morro do Chapéu. Senhor, nosso Deus amado das nossas almas, graças te damos porque confiamos no Senhor. Ó Deus, e mesmo o mundo em meio a tanta violência, tanta enfermidade, tanto mal, ó Deus, os ímpios se levantando contra o Senhor, ó Deus, ferindo a santidade do Senhor, mas isso, Deus, não, em momento algum, ó Deus, nos traz desespero ao ponto de negarmos a existência do Senhor, ou até mesmo não crer que o Senhor está vendo tudo isso. Pelo contrário, isso nos leva, ó Deus, a olhar para todo esse contexto e, ó Deus, elevar as nossas vozes em oração, em súplica ao Senhor, que intervenha nessa história, ó Deus, que o Senhor, com teu poder e glória, ó Deus, faça aquilo que nós não podemos fazer, que é redimir essa terra, ó Deus, que é exercer a sua justiça santa no meio de homens tão pecaminosos, ó Deus, mas a santidade do Senhor ainda é vista por meio do Evangelho, por meio da prática e da obediência da tua santa palavra, que é santa, que nos vivifica, nos santifica cada dia mais. Deus, abençoe o teu povo, aqueles que estão reunidos nos seus lares, estão ouvindo essa palavra nesta manhã, aonde tivermos alcance dessa live, que o Senhor Deus possa levar eles a entender que em meio a esse tempo difícil, o Senhor está vendo todas as coisas, e que o Senhor está ouvindo as orações do teu povo, que no tempo do Senhor, o Senhor há de intervir, ó Deus, porque o Senhor é santo, porque o Senhor não é, ó Deus, coagido a agir, ó Deus, por causa das nossas motivações ou por causa das nossas necessidades. Ó Deus, o Senhor age tão somente, ó Deus, porque o Senhor é livre, o Senhor é Deus glorioso, soberano, para fazer tudo aquilo que lhe apraz. Ó Deus, é assim que eu te peço que o Senhor abençoe os irmãos que estão em casa, fortaleça, ó Deus. Ó Pai, ajude a passar esse momento tão difícil de quarentena nos seus lares, a cuidarem da sua saúde, mas, no entanto, ó Deus, a sua fé jamais poderá ser abalada. Que eles possam, nesse momento, aproveitar
para crescer espiritualmente, ó Deus, para buscar mais ao Senhor, ó Deus, viver esses momentos em santidade, agradando ao Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Até a noite, Deus nos abençoe.